Olá, eu chamo-me Ricardo Inês e sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Nesta minissérie de 5 episódios, iremos falar do mais fascinante caso médico-legal português, que abalou a opinião pública no final do século XIX e marcou o início da medicina legal e da toxicologia forense em Portugal. Vamos falar de uma história fascinante. É, para mim, um dos casos mais impactantes no final do século XIX e que diz respeito a um crime de homicídio de uma criança de 12 anos, Mário Sampaio. Este foi um caso que, como nós iremos ver, teve um impacto não só nacional, mas também internacional, com vários meios de comunicação reconhecidos, como o Le Figaro, meios de comunicação britânicos, alemães, que vieram a Portugal acompanhar este folhetim que alimentou a opinião pública durante mais de uma década. Na base da história está um médico da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, Vicente Urbino de Freitas. Um dos médicos mais promissores, foi um ilustre estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Aliás, ele recebeu os primeiros prémios para melhor estudante, cujo diploma também foi ele recuperado, e depois acabou por desenvolver toda a sua atividade clínica e a sua atividade docente na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, antecessora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A sua especialidade foram sobretudo doenças da pele. Vinha gente de tudo quanto era lado, fazia parte de tudo o que era livros de divulgação para viajantes, ou seja, fazia parte dos compêndios para os viajantes que visitavam a cidade do Porto, onde se notabilizou por estudos na área da lepra, da sífilis, tudo relacionados com doenças de pele. Aliás, ele era tão notável, que é-lhe atribuído as primeiras fotografias feitas a doentes, onde ele observava a evolução terapêutica das suas práticas clínicas. E ele mostrava muito bem o sucesso que tinha no tratamento da lepra, que era uma doença prevalente. E essas talvez sejam até para mim as fotografias mais bonitas deste caso, que é as primeiras fotos de doentes colocadas num artigo científico, que é hoje algo que é muito valorizado, que é a produção de literatura científica. Já ele, Vicente Urbino de Freitas, foi pioneiro na utilização da fotografia para a caracterização de doentes com lepra. E entre os vários contemporâneos de Vicente Urbino de Freitas na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, encontramos Ricardo Jorge, o famoso médico e referência na saúde pública. Encontramos também Rodrigues Pinto, que ainda hoje dá nome ao prémio que distingue o melhor estudante entre as unidades curriculares de Medicina Legal e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Está também ele, Agostinho António Souto, cujo retrato se encontra à entrada da aula magna da Faculdade de Medicina e que viria a ser uma figura proeminente nesta história. Foi ele um dos responsáveis pela autópsia de Mário Augusto Sampaio. Estava também Gouveia Osório, que era o regente da Unidade Curricular de Medicina Legal, que via Vicente Urbino de Freitas como seu protegido, alguém que observava com um potencial enorme para fazer evoluir a Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Um outro facto que foi descoberto de difícil explicação, que é importante e porque não voltaremos a ele no decurso da história, Gouveia Osório foi convidado para jantar com Vicente Urbino de Freitas e no dia a seguir acabou por falecer misteriosamente, de uma forma completamente inesperada. Não havia antecedentes patológicos que perspectivassem uma morte de causa natural iminente, mas a morte surge, mais uma vez, de um modus operandi muito semelhante àquele que nós iremos falar das suspeitas de homicídios que ocorreram. E algo particularmente insólito, até diria mórbido, se há uma envolvência de Vicente Urbino de Freitas na morte de Gouveia Osório, que faz um pouco da história da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, foi o próprio Vicente Urbino de Freitas que transportou o caixão de Gouveia Osório no cemitério de Agramonte, na cidade do Porto. Vicente Urbino de Freitas nasce em 1849 na Rua das Flores, uma das mais emblemáticas da cidade do Porto, onde acabou por passar toda a sua infância. Devido à morte precoce dos pais de Vicente Urbino de Freitas, quem tomou conta dele, quem foi o verdadeiro cuidador, era o seu irmão, Freitas Fortuna. Tinha a alcunha de Fortuna, porque tinha feito muito dinheiro com a impressão de livros, uma vez que era proprietário
de uma prensa tipográfica na Rua das Flores. Foi precisamente nessa prensa que se imprimiram várias das obras do famoso escritor Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco idolatrava a família de Vicente Urbino de Freitas, era um amigo de Freitas Fortuna, do irmão de Vicente Urbino de Freitas, e também idolatrava o próprio médico, porque, não raras vezes, foi o seu médico de primeira linha a quem ele recorria para tratar toda a sua patologia. Esta presença do ilustre escritor Camilo Castelo Branco é tão importante que, no decurso desta história, foram recuperados documentos brilhantes, documentos únicos, e um deles é o próprio testamento de Camilo Castelo Branco, que se negou a ficar sepultado no Panteão Nacional porque queria ficar ao lado do seu inseparável amigo Vicente Urbino de Freitas e Freitas Fortuna, o seu irmão. No meio desta história, e como iremos ver, Camilo Castelo Branco e a sua esposa Ana Plácido oferecem a Vicente Urbino de Freitas asilo na sua casa de Seide, em Vila Nova de Famalicão. Tinham como objetivo que ele ali pudesse pernoitar, antes de prosseguir a sua fuga para a Espanha e assim poder assegurar uma defesa justa. Estavam convictos de que as imputações de homicídio a que Vicente Urbino de Freitas estava acusado não faziam qualquer sentido. Uma carta que também é recuperada, muito interessante, em que, na hora da morte, Camilo Castelo Branco diz ao amigo Freitas Fortuna, mais ou menos nestas palavras, neste tom: meu desgraçado amigo, na hora da minha partida, desejo-te a maior sorte para este infortúnio que a tua vida te trouxe nesta luta incansável por provares a inocência do teu irmão. E é algo que, na história, é muito difícil de perceber como é que Vicente Urbino de Freitas, já sendo ele herdeiro de uma grande fortuna do seu próprio irmão, procurava também obter a riqueza da sua esposa e, como iremos ver, aniquilar todos os pertences descendentes à fortuna dos seus sogros. Na Rua das Flores, Vicente Urbino de Freitas conheceu Maria das Dores Sampaio, que mais tarde viria a ser a sua esposa. Era filha de um rico comerciante de linhos e os seus pais viviam nos números 74 e 76 da Rua das Flores. Eram pessoas com muitas posses e detentores de uma fortuna incalculável. Este é um aspecto muito relevante, porque é precisamente essa ânsia pelo dinheiro, essa ganância pela fortuna dos seus sogros, que move toda a história e que está na origem das suspeitas de homicídios que deram origem ao famoso caso, o crime da Rua das Flores.